Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou Hermann Faulkner e nesse momento eu quero trazer aqui o slide da lição 3 da nossa EBD, Revista de Adultos. Está aí a capa da revista aqui, você pode ver aqui, lições bíblicas. Essa é a revista de adultos. Então, nós vamos estudar aqui esse slide aqui que eu solicitei a esse nobre irmão aqui. E ele liberou o link para me baixar. Lá no finalzinho do slide está lá todas as informações dele. Então estou usando um material preparado aqui pelo nosso irmão, tá ok? No finalzinho tem todas as informações dele, o canal dele no YouTube, para você ir lá se inscrever. Antes de seguir essa aula, eu pedi para que você se inscreva no meu canal, ative o sino de notificação e também compartilhe, tá bom? Esse slide foi muito bem preparado, nosso querido aqui é muito inteligente e de já eu agradeço por ele compartilhar o slide, tá bom? Então o slide não é meu, eu só vou apresentar o slide e comentar aqui, mas reconhecendo aqui, claro, o trabalho do nosso irmão. Então vamos aqui seguir, né, com a nossa aula, né? A lição 3, como já foi dito, Jó e a realidade de Satanás. Esse é o assunto. E aqui nós temos o texto áureo, que é Jó, capítulo 1, versículo 1. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, verdade prática. Segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só venceremos com as armas espirituais. Então, queridos, eu estou aqui gravando, fazendo essa gravação, aqui na cozinha da minha casa. Então aqui você vai ouvir canto de galinha, vizinho aqui cria galinha bem pegado aqui. Do outro lado tem uns cachorros. E aqui na lateral tem a rua, toda hora vai passar moto, carro aí, vai ser uma zoada medonha. Não tem um estúdio, né? Então, é do jeito que eu posso. Então, vamos lá. Leitura bíblica em classe, eu não vou ler para ganhar tempo. Então, você já lê aí, você que tem a sua revista, tá bom? Então, vamos pular essa parte aqui. Vamos ler somente, vamos ler somente a partir daqui, né? Os objetivos dessa lição. Objetivos dessa lição, né? Explicar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. Segundo, afirmar que a obra do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela sua natureza maligna. Terceiro, sublinhar o caso do diabo, isto é, ou melhor dizendo, aqui era o ocaso, porque o irmão deixou separado aqui, viu? Esse ó aqui é junto com essa palavra, que seria a palavra ocaso, né? Sublinhar o ocaso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. Então vamos prosseguir em introdução à realidade de Satanás. Então, observe bem, Satanás, ele é opositor. A expressão no hebraico usada para se referir a esse ser é literalmente opositor, ou de uma forma assim mais clara, mais compreensível, significa adversário ou inimigo, tá? Inimigo. Então Jó é isso, ele é um opositor e ele é um inimigo real. Muitos acreditam que o mal é somente causado pelas ações humanas e ignoram a influência maligna por trás de vários acontecimentos ruins no mundo. Infelizmente, alguns pensam assim, mas quem conhece a Bíblia sabe que não é somente isso, né? Que o ser humano ele tem influência maligna por trás de suas ações perversas que cometem todo dia na Terra. Então, no livro de Jó, veremos que ele é um ser limitado, que age por determinação ou por legalidade. Então, a primeira coisa aqui que nós observamos é isso. Satanás, apesar de ele ser um ser real e ter personalidade própria, ele não age
em tudo que ele quer para executar tudo que ele intenta, ele tem limitação. Entende? Ele não pode ultrapassar o limite de Deus. E uma das coisas que ele não pode fazer, por exemplo, é fazer o que ele quiser com o servo de Deus. Ele só pode atingir um servo de Deus até onde Deus permite. Ele não pode ultrapassar. O inimigo não pode ultrapassar. Ok? Então, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Esse é o primeiro tópico. O livro de Jó e a natureza de Satanás. Né? Então vamos lá. Primeiro, um ser espiritual. Primeiro item aqui, um ser espiritual. O livro de Jó não tem a finalidade de provar a existência do diabo, nós já mencionamos, né? Mas o autor discorre sobre ele como um ser que realmente existe. Ele destaca algumas características da natureza desse ser que veremos a seguir. Né? Jó 1,6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha só como é que o inimigo procede. Ele foi entre os filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus, né, que são mencionados aqui no livro de Jó? É bem importante também, irmãos, nós notarmos o seguinte: dependendo do contexto em que uma frase, uma palavra ou uma expressão se encontra, pode ter significados diferentes. Por exemplo, quando nós dizemos assim, filho de Deus na Bíblia, quando se refere a Jesus, tem um sentido totalmente diferente quando se refere a filho de Deus, quando se refere ao ser humano. Aqui em Jó nós temos filho de Deus referindo-se, tendo essa referência, que nós encontramos essa mesma referência, por exemplo, parece-me que 1 de João, capítulo 3, o versículo 1, onde ele diz assim, filhinhos, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então observe que filhos de Deus ali na carta de João, capítulo 3, versículo 1, refere-se a filhos de Deus, referindo-se ao povo que se converteu a Jesus, né, que pertence à igreja. E João declara, incluindo ele, nós agora somos filhos de Deus. Então ele se refere a eles, né? No caso, aos irmãos, à igreja, àqueles que foram perdoados os seus pecados em Cristo Jesus. Agora, aqui em Jó é a mesma expressão, filho de Deus. No entanto, o significado é diferente, que vem a se referir, no caso aqui, a anjos, né? Uma apresentação no reino espiritual. E os filhos de Deus foram, né, se apresentar diante de Deus e Satanás foi entre eles. Entende? Então, nesse contexto, os filhos de Deus refere-se aos seres espirituais, mais precisamente aos anjos. Letra A. Satanás é da categoria dos anjos caídos e tem que prestar contas a Deus. Ele foi junto com os filhos de Deus e parece-me que ele foi como que levar não sei, um relatório, a gente não sabe ao certo. Ele foi, como está dizendo aqui, né, prestar contas. Então, o diabo é tentador, ele tem a sua obra na terra, mas ele tem as suas limitações. E isso não vai ser para sempre. Alguém se pergunta por que Deus ainda não colocou um fim no diabo, por que Deus ainda permite ele agir na terra dessa forma? Bem, queridos, Deus sabe o que faz. Agora, o que nós já temos certeza é que um dia ele vai ser jogado no lago de fogo. Por que Deus ainda não fez isso? Deus tem os seus propósitos e nós não entendemos as coisas completamente, mas o certo é que Deus, no tempo certo, ele vai pôr fim ao mal, completamente. Então, Satanás é da categoria dos anjos caídos, né? Anjos caídos, porque tem os anjos celestiais e tem os anjos caídos. Esses anjos caídos, eles são chamados de espíritos imundos na Bíblia ou demônios, né? E quando se refere ao principal deles, no caso aqui, o nome é Satanás ou diabo, ok? Então, letra B. É inimigo da igreja.
Satanás ele é inimigo da igreja. Né? Ele é o inimigo de Deus, inimigo da igreja, inimigo do homem. Segundo item, um ser criado. Olha outra coisa aqui bem importante que a gente tem que ressaltar. O diabo ele é um ser criado. Mas antes de prosseguir, é importante notar o seguinte. Satanás, ele não foi criado Satanás por Deus. Ele foi criado um anjo. Um anjo. Depois ele se tornou Satanás, se tornou o diabo. Aí eu vou exemplificar para você, por exemplo, um pai de família cria seus filhos, a intenção dele é formar advogado, médicos, pessoas de bem na sociedade, que venha a crescer na vida e ter uma boa postura e contribuir. Mas de repente, digamos que esse pai de família teve 5 filhos, investiu neles, mas infelizmente um deles endereçou para um caminho totalmente diferente do que o seu pai desejava que ele seguisse. Então ele se tornou um assassino. Vamos supor, estou fazendo a suposição. E aí, deixa-me lhe perguntar uma coisa. Será que aquele pai criou um assassino? Não, ele não criou um assassino. Infelizmente, aquele filho que ele fez de tudo para que ele pudesse seguir o propósito dele, infelizmente ele seguiu um outro rumo e se tornou um assassino. Enquanto os outros, que ele queria que fossem médicos, advogado e outros, prosseguiram nesse propósito e se tornaram pessoas de bem. Aí outra observação, esses que se tornaram pessoas de bem, advogado, médico, eles nasceram advogado e médico? Não, eles se tornaram posteriormente, ok? A princípio eles eram filhos, Da mesma forma, o diabo ele foi criado originalmente, antes dele ser diabo, Ele era um anjo de Deus para cumprir as ordens do Senhor, para fazer a vontade de Deus. No entanto, como ele é um ser dotado de personalidade e também ele tem escolhas, ele preferiu então endereçar para outro caminho e aí ele teve de ser expulso da sua habitação original e aí ele se tornou Satanás, que é inimigo. Mas Deus não fez Satanás. Deus criou um anjo, este tornou-se Satanás, o opositor de Deus. Deu para entender? Então, um ser criado. Deus criou um anjo, um ser, que posteriormente se tornou o inimigo. Aqui em Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, aqui referindo-se a Jesus. Então, Satanás ele foi criado por Jesus, não Satanás propriamente dito, tá bom? Vocês não estão entendendo aí o que eu quero dizer. Ele foi criado, refiro-me ao ser. Agora, o que ele se tornou, é o que eu já estou dizendo, ele se tornou Satanás. Então, Satanás já foi um anjo de luz, mas por sua corrupção e orgulho, ele, infelizmente, endereçou para outro caminho. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Infelizmente, Então, isso aqui é uma descrição do texto de Ezequiel que é muito aplicada a Satanás. É um ser limitado. Primeiro nós vimos que ele é criado, um ser criado, e agora nós vamos ver, letra B, é um ser limitado, pois o mesmo é criatura e não criador. Por que ele é limitado? O fato anterior, de ele ser um ser criado, explica o porquê que ele é limitado. Ele é criatura, e criatura tem limitação, e essa limitação foi colocada pelo Criador. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Tá? Então vimos aqui
que Deus pôs limitação a Satanás. Seguindo aqui, terceiro, um ser dotado de personalidade. Satanás também é uma pessoa. Veremos agora algumas características sobre a personalidade do mesmo. Ele fala e possui capacidade argumentativa, né? Ele tentou a Jesus, ele tem conhecimento da humanidade. Deus perguntou: de onde tu vem, Satanás? Eu venho de rodear e passear pela terra. Observe que o diabo tem uma capacidade imensa, porque rodear a terra, né, é uma capacidade. Ele pode fazer isso em fração de tempo, né, porque ele tem esse poder. Mas uma observação o diabo ele tem poder, mas ele não tem todo o poder, porque todo o poder quem tem é Deus, né? Então, ele demonstra ter uma opinião própria, né? Ele disse: Senhor, mas também Jó é fiel a ti porque tu tem abençoado tem cercado ele de riqueza, tem abençoado as obras da mão dele, o gado dele tem aumentado cada vez mais. Olha, tem razão dele ser fiel. Ele teve uma opinião a respeito da fidelidade de Jó. Uma opinião errada, claro, né? Mas ele teve uma opinião. Por isso ele é fiel a ti, tem razão. Agora toca aí nos bens dele para tu ver se ele não vai blasfemar. Então veja a opinião do diabo, né? Ele tem uma opinião. Ele tem vontade, né? Ele teve vontade de ser semelhante ao Altíssimo. Foi a queda dele, né? Foi esse incidente que ele achou que poderia ser semelhante a Deus. E aí foi a destruição dele. Não devemos ignorar os seus ardis, né? Satanás, ele é real. Por isso que a lição fala da realidade, né? Jó e a realidade de Satanás. Lutamos com as armas espirituais, né? Nós lutemos, aqui é uma ordem, lutemos com as armas espirituais que Deus nos deu, porque Satanás é um ser real. Segundo tópico, o livro de Jó e as obras de Satanás, né? Olha só o que é que ele provoca: dor e sofrimento. É da natureza do diabo proporcionar tais sentimentos aos seres humanos. Mas como ele gosta de atingir o homem, parece, na verdade ele tem prazer no sofrimento. Então ele atingiu Jó nas suas posses, na sua família e na sua saúde. E ainda o acusou Jó diante de Deus. Em outras passagens, vemos essa função atribuída a ele, né? Acusava os santos dia e noite. Está lá no Apocalipse, né? Ele é o acusador dos nossos irmãos que acusa de dia e de noite, né? Ele também é tentador. Tudo isso faz parte do caráter dele. Ele tentou Jó para que blasfemasse contra Deus. Tentou também para que os povos nômades dessem contra as propriedades de Jó. Foi isso que ele fez. Então, veja bem, na primeira aparição de Satanás nas Escrituras, ele tentou Adão e Eva, tendo por objetivo a queda da humanidade em transgressão. Devemos ser crentes equilibrados e cheios do Espírito Santo para poder nos livrar das astúcias desse nosso arquirrival, né, que ele está tramando contra nós. Então nós precisamos vigiar, né? O livro de Jó e o ocaso de Satanás, né? Essa palavrinha aqui, esse ó deve estar junto aqui com ocaso, tá bom? Queda e ruína de Satanás. A partir do capítulo 3, o diabo não mais aparece no livro de Jó. O autor do livro não queria pô-lo em evidência e muito menos subestimá-lo. Observemos a derrota de Satanás no intento de que Jó blasfemasse contra Deus. Em meio ao sofrimento, Jó sabia que Deus estava lá, né? Então, Satanás ele pensou que ia alcançar êxito nessa proposta de que Jó iria blasfemar contra Deus. Não deu certo. Jó e o testemunho de Deus, depois de ter sido provado com todas as artimanhas do maligno e provado na pele o sabor, né, intenso do sofrimento, Deus responde Jó e ele
E ele próprio dá testemunho de que o seu servo era um homem a que poderia se orgulhar. Que tenhamos nestas lições os exemplos de Jó, né, que é fé, esperança. Jó, ele nos dá um exemplo maravilhoso. O próprio Deus testemunha a vida de Jó. Então, queridos, essa é a apresentação. Está aqui o nosso desenvolvedor do slide, né? Está aqui o irmão Gerson Willi, diretor e professor do Departamento de Ensino na Congregação Monte das Oliveiras, graduado em Ciências da Religião e assim por diante, tá? Você pode aí procurar no YouTube o canal dele, se inscrever também. Agradecer ao nosso querido irmão Gerson William, que fez esse slide maravilhoso. Então, queridos, essa aula é apenas para nós, né, termos mais ou menos uma noção, uma ideia de que Satanás, ele é real, tá bom? Alguns, é lamentável que até mesmo pessoas crentes dizem que o diabo não existe, né? Que não acredita nessas coisas. Meu irmão, o diabo tem uma obra todos os dias realizando na terra. E outra, ele trabalha com organização. O diabo é organizado. Tem gente que pensa que o diabo é todo desorganizado, jogado de todo jeito. Não, ele tem equipes demoníacas ao seu serviço, tá bom? Então o diabo, ele é o príncipe dos demônios. Se ele é o príncipe, ele tem subordinados. Se ele tem subordinados, esses têm missões específicas e em lugares específicos para realizar. E muitas das vezes, alguém se torna vítima do poder tenebroso das trevas, e às vezes não sabe. Existe um jogo, o diabo está querendo tentar. Às vezes o servo de Deus passa por coisa que ele não entende, ele fica até mesmo se indagando, mas meu Deus, mas o porquê disso? E às vezes até se pergunta como Jó se perguntou, Deus, qual é o meu pecado? Me mostra a minha iniquidade, porque eu não estou entendendo o porquê disso na minha vida, por que eu estou sofrendo dessa forma, entende? Mas é porque às vezes nós não estamos vendo, nós não sabemos, nós não percebemos, mas existe uma luta, uma batalha espiritual no mundo espiritual. Então, meus queridos, eu quero aqui nesse momento agradecer esse momento de reflexão. Deus abençoe a todos. Se inscreva no meu canal. Muito obrigado e que Deus abençoe. E boa EBD para você em nome de Jesus.